Em se tratando de poema e poesia, é comum, natural até, que as pessoas confundam poema e poesia. Aqui você vai aprender a diferenciar o poema da poesia. A poesia é a expressão artística, que não necessariamente se dá por meio de texto escrito. Uma fotografia, uma dança, uma encenação artística, uma pintura, podem ambas conter poesia. Certa feita eu vi numa entrevista de Maria Bethânia, ela falando algo interessante, que consegue observar a poesia acontecendo através da imagem de uma mulher com um olhar perdido no vazio, ultrapassando o vidro da janela de um ônibus que passa numa rua qualquer. Ou seja, percebemos que se você tiver um olhar sensível, um olhar poético por sobre as coisas, você poderá ver poesia exalando por todo lugar. A poesia pode ser do gênero lírico, do gênero épico ou do gênero dramático. O gênero lírico se utiliza do lirismo para expressar sentimentos profundos. Sempre na primeira pessoa, o chamado eu lírico do poema é o condutor dessa narrativa, dessas imagens ali descritas na poesia. A poesia do gênero épico, elas contam os feitos de um herói, os feitos heróicos de um determinado herói ou de um povo, sempre da ótica de sua cultura. Já o gênero dramático é uma poesia feita para ser dramatizada, encenada. A poesia traz em si algumas características fundamentais, como a plurissignificação, a causa da estranheza e a ausência de função utilitária. A plurissignificação é a ambivalência, as várias camadas interpretativas que a poesia pode ter, por alguns elementos básicos que ela pode utilizar, como as figuras de linguagem, as metonímias, que podem criar imagens e essa certa ambivalência de interpretação. Aí entra a questão da autoria do leitor. Aquele que lê poesia pode enxergar uma camada interpretativa que não fazia parte da retórica do escritor. Isso vai fazer valer as características interpretativas e imaginativas daquele que lê a poesia. Já a causa da estranheza seria você distorcer a realidade, criando um distanciamento das próprias experiências do leitor, do seu próprio conhecimento, para que ele possa, assim, questionar a realidade através das figuras criadas ali na poesia. Um exemplo, essa frase do poema O Tempo, de Mário Quintana, ele diz: a vida é o dever que nós levamos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é Natal. E assim por diante, ele vai falando sobre essa assodação que a vida tem, né? O tempo corrido e escasso que nós temos em um limite de 70, 80 anos de vida. É você falar que a vida é curta sem dizer que a vida é curta. Você gera uma certa ruptura da realidade, levando o leitor a questionar a própria realidade de suas experiências. A ausência de uma função utilitária seria dizer que a arte em si, assim como a poesia, ela não nasce para cumprir um papel específico, para resolver uma questão específica. Não. A poesia ela tem o papel de elevar a mente, o espírito das pessoas, de
criar repertório para as pessoas, de gerar uma certa sensação, prazer, alegria, aumentar a percepção e a abstração da realidade. Isso é a função da arte. Ela não tem uma utilidade específica. Por isso o perigo de engajar a arte de tal forma que ela pare de pairar por cima do tecido das coisas e passe a ser o próprio tecido das coisas. Já o poema é o texto literário que se apodera, rapta, podemos dizer assim, a poesia. E ao fazer isso, ele se torna um meio, um mecanismo para levar a arte da poesia por através de uma estrutura, de uma forma. Porque o poema, ele geralmente é feito em versos, e esses versos se distribuem em estrofes. Ele pode ser de forma fixa, quando ele tem metrificação e rimas. Ele pode ser um verso livre, quando ele não tem metro, mas tem rima. Ou ele pode ser um verso branco. Aí ele fica livre das rimas e também da metrificação. Também nós temos o advento da prosa poética, consagrada por Baudelaire. A prosa poética ela não se distribui em uma estrutura rígida, como verso e estrofe, mas ela tem esses elementos, essas características fundamentais, né, da poesia embutidas dentro do poema em prosa. Um poema, ele pode raptar a poesia, como também pode não ter poesia alguma. Aí entra aquela nossa máxima de que todo poema é uma poesia, mas nem toda poesia é um poema. Essa afirmativa, essa máxima, ela é falsa, porque um poema ele pode não conter poesia alguma. Se ele for um poema bem amarradinho, com a sua estrutura, com a sua forma, rima, metro, mas na realidade ele não te causar estranheza, ele não ter uma plurissignificação, não ter esses elementos de poesia, como as figuras de linguagem, para causar essa ambivalência, não ter, ou melhor dizendo, ter uma função utilitária muito assintosa, podemos dizer assim, ele vai ser um texto literário, mas sem poesia. Ele pode ser um grito de guerra, ele pode ser um protesto, mas não vai ser considerado poesia. Portanto, você viu aqui que poesia é o espírito, a exalação da arte. O poema, ele é o condutor, o meio, o receptáculo, que pode ou não raptar e se utilizar da poesia para transmitir as suas mensagens. Você entrou no território das entrelinhas e para continuarmos juntos, convido você novamente a se inscrever no canal, a deixar o seu like, sua sugestão, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também podem gostar desse tipo de conteúdo, sugere, faz perguntas nos comentários que eu volto aqui para fazer outros vídeos de acordo com o que vocês pedirem nos comentários. Até as próximas entrelinhas.